Canal Consciência Divina. As Grandes Perguntas, Episódio 4. A oração muda Deus ou muda quem ora? E se uma das práticas mais antigas da humanidade estiver sendo compreendida ao contrário? Todos os dias, em algum lugar do mundo, alguém ora. Ora em silêncio, ora chorando, ora antes de dormir, ora no hospital, ora no trânsito, ora diante de uma decisão impossível, ora quando já não sabe mais o que dizer. Mas por trás de tantas palavras, súplicas e promessas, existe uma pergunta que poucos têm coragem de fazer: a oração muda Deus, ou muda quem ora? À primeira vista, a resposta parece óbvia. Oramos porque queremos que algo aconteça. Queremos cura, queremos resposta, queremos proteção, queremos que uma porta se abra, queremos que uma dor diminua, queremos que Deus faça alguma coisa, e talvez não haja nada de errado em começar assim. A dor humana procura socorro, o medo procura abrigo, a esperança procura uma voz mais alta do que o desespero. Mas quando olhamos para a vida de Jesus, encontramos algo mais profundo. Jesus orava, e isso por si só já deveria nos deter. Se havia alguém em perfeita intimidade com o Pai, esse alguém era Jesus. Ainda assim, ele se retirava para lugares desertos. Passava noites em oração. Orava antes de decisões, antes de milagres, antes da cruz. Orava por seus discípulos. Orava por aqueles que o perseguiam. Mas a oração de Jesus raramente parece uma tentativa de convencer Deus a ser bom. Ela parece comunhão, alinhamento, entrega, escuta, uma vida inteira voltando-se para a fonte. Talvez a oração não exista para informar Deus sobre o que ele já sabe. Talvez não exista para pressionar Deus a fazer o que ele não queria fazer. Talvez a oração seja o lugar onde deixamos de viver separados daquilo que dizemos acreditar. No episódio anterior, perguntamos o que significa nascer de novo, e vimos que nascer do Espírito é receber olhos novos para ver o reino. Agora a pergunta se aprofunda. Quando esses olhos começam a se abrir, o que acontece com a oração? Continuamos orando para mudar Deus? Ou começamos a perceber que a oração verdadeira muda o lugar interior de onde enxergamos tudo? Essa é a investigação deste episódio. A oração que tenta controlar o céu. Muitas pessoas aprenderam a orar como quem negocia. Se eu fizer isso, Deus fará aquilo. Se eu prometer o suficiente, talvez ele responda. Se eu insistir do jeito certo, talvez ele mude de ideia. Se eu usar as palavras certas, talvez consiga destravar o favor divino. Essa forma de oração nasce, muitas vezes, não da fé, mas do medo. Medo de que Deus esteja distante. Medo de que Deus esteja indiferente. Medo de que a vida seja governada por forças imprevisíveis e que a oração seja uma espécie de senha espiritual para sobreviver ao caos. O problema é que quando oramos assim, Deus se torna quase um poder a ser persuadido. Não um pai, não uma presença. Não uma fonte de amor, mas alguém que precisa ser convencido. Jesus confronta essa visão de modo direto no Sermão do Monte. Ele diz que, ao orar, não devemos multiplicar palavras como se o muito falar garantisse resposta. E então acrescenta algo que muda completamente a lógica. Vosso Pai sabe o de que tendes necessidade antes que lhe o peçais. Se Deus já sabe, por que pedir? Essa pergunta é o ponto de virada, porque talvez pedir nunca tenha sido apenas informar. Talvez pedir seja abrir, abrir a alma, abrir a vontade, abrir o medo, abrir aquilo que mantínhamos escondido até de nós mesmos. Quando uma criança pede algo ao pai, ela nem sempre está apenas transferindo informação. Muitas vezes está buscando presença, segurança, relação. O pedido revela dependência. Revela confiança. Revela onde o coração está. Na oração acontece algo semelhante. Deus não precisa de nossas palavras para ser informado, mas nós precisamos de palavras, silêncio, lágrimas e escuta para deixar de viver como se estivéssemos sozinhos. O risco é transformar oração em controle religioso, como se Deus fosse uma porta trancada e nós precisássemos encontrar a chave emocional correta. Mas a oração de Jesus aponta para outra direção. Ele não ensina uma fórmula mágica, ensina uma relação, Pai Nosso, antes de qualquer pedido, uma identidade. Antes do pão do perdão, da proteção e da direção, vem a descoberta de que não oramos diante de um estranho, oramos diante do Pai.
E talvez toda oração verdadeira comece quando Deus deixa de ser uma hipótese distante e passa a ser presença íntima. Jesus não orava para fugir da vontade de Deus. Se quisermos entender a oração, precisamos olhar para Jesus orando, não apenas para seus ensinamentos sobre oração, mas para seus gestos. Jesus se retirava, buscava lugares silenciosos. Antes de escolher os discípulos, passou a noite em oração. Antes de multiplicar pães, levantou os olhos e deu graças. Antes de ressuscitar Lázaro, agradeceu ao Pai. Na cruz, orou pelos que o feriam. Mas talvez nenhum momento revele tanto quanto Getsêmani. Ali, Jesus não está diante de uma pergunta abstrata. Está diante da cruz, do abandono, da violência, da dor concreta. Ele ora: Pai, se queres, passa de mim este cálice, contudo, não se faça a minha vontade, mas a tua. Essa oração é uma das cenas mais humanas dos evangelhos. Jesus não finge serenidade, não disfarça a angústia, não transforma sofrimento em teatro espiritual. Ele apresenta o desejo verdadeiro, que o cálice passe, mas também entrega esse desejo a uma vontade mais profunda. Aqui está uma chave imensa. A oração de Jesus não elimina o desejo humano. Ela o coloca diante de Deus, não para que Deus seja manipulado, mas para que a vontade humana seja integrada à confiança. Quantas vezes imaginamos que orar bem é não sentir medo? Jesus mostra outra coisa. Orar bem pode ser levar o medo inteiro para dentro da presença de Deus, não para negar a dor, mas para que a dor não se torne soberana. No Getsêmani, a oração não muda o fato da cruz, mas muda a forma como Jesus atravessa a cruz. Isso é delicado, porque ninguém deveria usar essa ideia para banalizar sofrimento alheio. Não se diz a alguém ferido: ore para mudar por dentro e aceite qualquer coisa. O Evangelho não autoriza crueldade espiritual, mas também não reduz a oração a um instrumento para evitar toda dor. Há momentos em que a oração abre portas fora de nós, e há momentos em que ela abre uma passagem dentro de nós. No Getsêmani, Jesus não recebe a ausência da cruz. Recebe força para permanecer unido ao Pai no caminho da cruz. E talvez esse seja um dos maiores mistérios da oração. Ela nem sempre muda a circunstância imediatamente, mas pode mudar quem somos dentro dela. O Pai Nosso, a oração que reorganiza o coração. Quando os discípulos pedem que Jesus os ensine a orar, ele não lhes entrega uma técnica secreta. Ele entrega uma oração simples. Mas essa simplicidade é enganosa. O Pai Nosso não é apenas uma sequência de frases religiosas. É uma reeducação completa do desejo. Pai Nosso que estás nos céus. A oração começa tirando o eu do centro. Não é meu Pai particular, como propriedade espiritual, é Pai Nosso. A primeira palavra já nos devolve a relação com Deus e com os outros. Depois, santificado seja o teu nome. Antes de pedir qualquer coisa, a alma reconhece que Deus não existe para servir aos nossos caprichos. O nome de Deus deve ser tratado como santo. Isso purifica a oração de sua ansiedade possessiva. Então, venha o teu reino. Aqui a oração se conecta diretamente com os episódios anteriores da série. O reino não é apenas uma ideia distante. É o governo de Deus se tornando real no coração, nas relações e na história. Mas Jesus continua: seja feita a tua vontade. Talvez esta seja a frase que mais assusta quem ora, porque muitas vezes queremos que a oração confirme nossa vontade, não que a transforme. Queremos que Deus abençoe nossos planos, nossos desejos, nossas interpretações, nossos prazos. Mas o Pai Nosso nos ensina a entrar em uma vontade maior. Só depois vêm os pedidos, o pão de cada dia, o perdão, a libertação do mal, a proteção nas tentações. Perceba a ordem. A oração começa com Deus, reino e vontade. Depois desce ao pão, às dívidas, aos vínculos quebrados e às lutas concretas. Isso significa que Jesus despreza as necessidades humanas. Não significa que elas precisam ser colocadas dentro de uma realidade maior. Quando oro apenas a partir da necessidade, posso transformar Deus em recurso. Quando oro a partir do reino, minhas necessidades encontram lugar dentro de uma comunhão. O Pai Nosso muda Deus. Ou muda o coração que ora. Talvez ele faça algo ainda mais profundo, reconduz o coração à verdade de Deus. O pão continua sendo necessário, o perdão continua sendo difícil,
A tentação continua existindo, o mal continua real, mas agora tudo isso é atravessado por uma consciência que diz: Pai, reino, vontade, confiança. Oração, então, não é fuga da vida. É a vida inteira sendo recolocada diante de Deus. Joel Goldsmith e a oração como comunhão. Aqui podemos abrir uma comparação cuidadosa com Joel Goldsmith e a mensagem de O Caminho Infinito. Goldsmith não deve ser usado para substituir Jesus, nem para reduzir o Evangelho a uma filosofia de consciência. Mas algumas de suas intuições ajudam a iluminar uma pergunta muito próxima da nossa. A oração existe para mudar Deus ou para despertar em nós a consciência da presença divina? No Caminho Infinito, a oração verdadeira é apresentada menos como pedido a um Deus distante e mais como comunhão com a presença de Deus dentro de nós. Essa ideia conversa diretamente com a frase de Jesus: "O reino de Deus está dentro de vós." Goldsmith insistia que a oração não é uma tentativa de alcançar um Deus em algum lugar distante, mas uma abertura à comunhão com o Pai interior. Em sua linguagem, a oração é uma atitude receptiva, uma escuta, uma tomada de consciência da presença que já é. É claro que precisamos fazer uma distinção. No cristianismo bíblico, Deus não é apenas uma força interior da consciência humana. Deus é o Deus vivo, transcendente e presente, maior do que nós e ao mesmo tempo íntimo. Mas a comparação é útil quando nos ajuda a abandonar uma oração puramente ansiosa. Porque muitas vezes oramos como se Deus estivesse fora, longe, hesitando, esperando que nossa intensidade o convencesse. Jesus, porém, nos envia ao secreto. Ele diz: "Entra no teu quarto e, fechada a porta, ora a teu pai que está em secreto." O secreto não é apenas um cômodo, é uma profundidade. É o lugar onde a alma deixa de atuar para os outros e se torna verdadeira diante de Deus. Goldsmith chamaria isso de uma passagem da oração de palavras para a oração de consciência. Não no sentido de abandonar toda palavra, mas de permitir que a palavra nos conduza ao silêncio. Porque há um ponto em que a oração deixa de ser discurso e se torna presença. Jesus também conhecia esse silêncio. Ele se retirava antes do amanhecer, subia ao monte, permanecia a sós com o Pai, não porque Deus estivesse ausente da multidão, mas porque a escuta exige interioridade. Aqui está a semelhança mais fértil. Para Jesus, a oração nasce da relação com o Pai. Para Goldsmith, a oração amadurece como comunhão consciente com a presença. Em ambos os casos, a oração mais profunda não tenta mudar a natureza de Deus. Ela muda nossa percepção da presença de Deus. Ela nos tira da ilusão de separação. Ela nos devolve à fonte. Quando a oração parece não funcionar, existe uma dor que muitos escondem: orar e não ver acontecer, pedir e não receber como esperava, clamar e sentir silêncio. Esperar uma resposta e encontrar apenas demora. Se a oração muda quem ora, então o que fazemos com a oração que parece não mudar nada? Essa pergunta precisa ser tratada com cuidado, porque há respostas fáceis que ferem. Você não teve fé suficiente. Você não orou certo. Você não acreditou de verdade. Frases assim podem transformar a oração em peso e Deus em ameaça. Jesus não tratava as pessoas quebradas desse modo. Ele acolhia, tocava, perguntava, chorava. Confrontava quando necessário, mas nunca usava a dor humana como palco para superioridade religiosa. Então talvez precisemos admitir: a oração permanece mistério. Não controlamos seus resultados, não dominamos seus tempos, não sabemos todas as razões pelas quais certas portas se abrem e outras permanecem fechadas. Mas isso não torna a oração inútil. Pelo contrário. Talvez seja justamente por não ser controle que ela pode ser comunhão. Quando a oração parece não funcionar, uma pergunta mais profunda surge: o que eu chamo de funcionar? Se funcionar significa obter exatamente o que pedi, no prazo que imaginei, então até a oração de Jesus no Getsêmani poderia parecer fracasso. Mas se oração é permanecer unido ao Pai, mesmo quando o cálice não passa, então o Getsêmani se torna uma das maiores revelações da oração verdadeira. Isso não significa que devemos parar de pedir. Jesus nos ensinou a pedir o pão de cada dia. Ensinou a bater, buscar, chamar, ensinou a perseverar, mas também ensinou a entregar,
Pedir sem entregar vira ansiedade religiosa. Entregar sem pedir pode virar resignação fria. A oração madura sustenta as duas coisas, a sinceridade do pedido e a confiança da entrega. Ela diz: Pai, eu desejo. Pai, eu preciso. Pai, eu temo. Mas também diz que a tua vontade seja maior do que minha tentativa de controlar. Quando a oração parece não funcionar, talvez ela esteja trabalhando em uma camada que ainda não sabemos medir, amolecendo o coração, desarmando a raiva, revelando um apego, ensinando espera, criando coragem, abrindo uma liberdade interior que não existia antes. Nem toda resposta chega como solução externa. Algumas chegam como presença suficiente para o próximo passo. E às vezes, quando olhamos para trás, percebemos que Deus não nos deu exatamente o que pedimos, mas nos deu algo sem o qual não teríamos atravessado a noite. O milagre silencioso, quando quem ora se torna resposta a uma possibilidade que raramente consideramos. Talvez uma das respostas da oração seja a transformação da própria pessoa em instrumento de resposta. Pedimos paz, e Deus começa nos tornando menos violentos por dentro. Pedimos luz, e Deus começa nos tornando mais honestos com a sombra que evitávamos. Pedimos amor, e Deus coloca diante de nós uma pessoa difícil, não para nos punir, mas para revelar se o amor ainda é apenas ideia. Pedimos direção, e antes de abrir uma estrada, Deus purifica a pressa com que queríamos escolher qualquer caminho. Isso não diminui a oração, amplia, porque a oração deixa de ser apenas um pedido para que Deus faça algo fora de nós e se torna também abertura para que Deus faça algo através de nós. Jesus vivia assim. Quando via a multidão faminta, ele não fazia da compaixão apenas um sentimento interior. A oração e a comunhão com o Pai transbordavam em pão partilhado. Quando encontrava os rejeitados, não apenas falava sobre misericórdia, tornava-se presença de misericórdia. Quando ensinava sobre perdão, não oferecia um conceito distante. Na cruz, diante da violência extrema, dizia: Pai, perdoa-lhes. E essa é uma oração que não tenta mudar Deus, ela revela Deus através de quem ora. Aqui está um ponto decisivo para nossa pergunta. A oração mais profunda não nos afasta do mundo, ela nos devolve ao mundo de outro modo, mais despertos, mais inteiros, menos possuídos pela reação, mais disponíveis à ação do amor. O caminho infinito também enfatiza essa passagem. A comunhão interior não termina em uma experiência privada. Ela se expressa como harmonia, presença e vida prática. Em outras palavras, a consciência da presença não é para nos tornar superiores aos outros, mas para dissolver a sensação de separação. Quando a oração amadurece, a pessoa deixa de perguntar apenas: Deus, por que não mudas isso? E começa a perguntar: Deus, como posso ser fiel à tua presença dentro disso? Essa pergunta é poderosa porque devolve responsabilidade sem produzir culpa. Nem tudo depende de nós, mas quase sempre há um modo mais consciente de estar presente. Há uma palavra que pode ser dita com mais verdade. Há um silêncio que pode ser mantido com mais amor. Há uma ação pequena que pode interromper um ciclo antigo. Há uma entrega que pode impedir que o medo se torne senhor. Talvez o milagre silencioso da oração seja este. Ela faz nascer uma pessoa capaz de participar daquilo que antes apenas pedia, não como salvadora do mundo, não como dona dos resultados, mas como presença alinhada ao reino, e às vezes, quando uma pessoa muda o lugar de onde age, uma família muda o tom, uma conversa muda o rumo, uma decisão muda a história, um ambiente muda de atmosfera. Não porque Deus tenha sido convencido, mas porque alguém finalmente se abriu o suficiente para que a presença de Deus pudesse circular por sua vida. A oração que Jesus viveu no cotidiano. Se olharmos para Jesus, veremos que oração não era um compartimento separado de sua vida. Era o eixo silencioso de tudo. Ele não orava apenas antes de falar de Deus. Ele vivia a partir do Pai. Por isso, seus gestos pareciam tão inteiros. Quando tocava um leproso, havia oração ali. Quando olhava para Zaqueu em cima da árvore, havia oração ali. Quando se recusava a apedrejar a mulher acusada, havia oração ali. Quando lavava os pés dos discípulos, havia oração ali. Não necessariamente uma oração dita em voz alta, mas uma vida em comunhão com a vontade do Pai. Esse é um ponto essencial para a retenção espiritual, se podemos dizer assim.
A pergunta não fica apenas no templo, ela invade a vida comum. A oração muda o modo como respondemos mensagens difíceis, muda o modo como atravessamos uma espera, muda o modo como olhamos para alguém que nos irrita, muda o modo como lidamos com dinheiro, corpo, tempo, trabalho e medo. Se depois de orar eu continuo tratando as pessoas apenas como obstáculos, talvez eu tenha falado com Deus, mas ainda não o escutei. Se depois de orar eu continuo alimentando a mesma vingança, talvez minha oração ainda esteja presa no nível do pedido. Se depois de orar eu continuo imaginando que tudo depende de mim, talvez eu ainda não tenha entrado no descanso da confiança. Joel Goldsmith falava da importância de carregar a consciência da presença ao longo do dia, em pausas breves, silenciosas, repetidas. Essa prática pode dialogar com o modo de Jesus se retirar para orar e depois voltar ao mundo com presença. Não se trata de escapar da rotina. Trata-se de atravessar a rotina sem esquecer a fonte. Talvez uma oração de 10 segundos feita com inteireza possa mudar a qualidade de uma reação. Antes de responder com dureza, Pai, habita esta resposta. Antes de entrar em uma reunião, que eu não perca minha alma tentando vencer. Antes de dormir, entrego o que não consigo controlar. Ao acordar, que hoje eu viva a partir de ti, não apenas a partir do medo. Essas pequenas orações não tentam mudar Deus. Elas mudam nossa sintonia, mudam o lugar de onde agimos. E ao mudar quem ora, podem acabar mudando também o ambiente ao redor. Porque uma pessoa menos reativa muda uma conversa. Uma pessoa menos dominada pelo medo muda uma casa. Uma pessoa mais consciente da presença de Deus muda o modo como ocupa o mundo. Por alguns instantes, deixe a pergunta permanecer aberta. A oração muda Deus ou muda quem ora? Respire, não tente responder depressa. Observe como você costuma orar. Você ora apenas quando precisa de algo. Ora como quem conversa com um pai. Ora como quem tenta convencer. Ora como quem descansa. Ora como quem tem medo de não ser ouvido. Ora como quem já está sendo recebido. Não transforme essas perguntas em culpa. Transforme em honestidade. Agora imagine Jesus no Getsêmani, não distante, não como imagem religiosa congelada, mas como alguém real em angústia real, oferecendo a Deus um desejo real. Pai, se possível, passa de mim este cálice. E depois, contudo, seja feita a tua vontade. Talvez hoje sua oração esteja em algum lugar entre essas duas frases. Entre o pedido e a entrega, entre o medo e a confiança, entre o desejo de controlar e a coragem de se abrir, permaneça aí, esse lugar não é fracasso, é humano, e Deus encontra o humano. Se quiser, faça uma oração simples. Pai, eu não quero usar a oração para fugir de ti, não quero apenas pedir respostas. Quero aprender a estar contigo. Ensina-me a pedir com sinceridade e entregar com confiança. Muda em mim aquilo que me impede de perceber tua presença. Faz da minha oração não uma tentativa de controlar o céu, mas uma abertura para viver a partir do teu reino. Agora fique alguns segundos em silêncio, porque talvez a parte mais profunda da oração comece quando nossas palavras terminam. A oração muda Deus. Ou muda quem oras. Talvez a resposta mais fiel não seja simples demais. A Bíblia mostra pessoas pedindo, clamando, intercedendo, chorando e recebendo respostas reais. Jesus nos ensinou a pedir. Então não precisamos fingir que o pedido não importa. Mas Jesus também nos ensinou que o Pai sabe antes que peçamos. Então não podemos reduzir a oração a uma tentativa de informar ou convencer Deus. Talvez a oração seja o lugar onde o pedido humano é colocado dentro da comunhão divina, onde o medo encontra presença, onde a vontade é purificada, onde o desejo aprende a confiar, onde o coração deixa de agir como órfão e começa a respirar como filho. No Caminho Infinito, Joel Goldsmith insistiu que a oração verdadeira é comunhão com a presença de Deus, uma abertura receptiva à consciência do Pai interior. Essa ideia, lida com discernimento, pode nos ajudar a recordar algo que Jesus viveu de modo perfeito. Deus não está esperando nossa oração para se tornar amor. Deus não precisa ser convencido a ser Deus. Somos nós que precisamos despertar para a presença que o medo encobriu.
Somos nós que precisamos sair da ilusão de separação. Somos nós que precisamos aprender a desejar a partir do reino. Quando a oração amadurece, ela não nos torna passivos, torna-nos mais presentes, mais verdadeiros, mais disponíveis, mais livres para agir sem sermos governados pelo pânico. Talvez no começo oremos para que Deus mude as coisas, e muitas vezes devemos pedir isso com simplicidade, mas no caminho descobrimos que Deus também muda nossa maneira de estar diante das coisas, e às vezes essa mudança interior é o início de uma mudança maior do que imaginávamos, porque quem ora de verdade não sai sempre com todas as respostas, mas sai menos separado, menos endurecido. Menos sozinho, sai com o coração reposicionado diante da fonte. E talvez seja isso que o mundo mais precise ver, não pessoas que usam a oração como fórmula de controle, mas pessoas que, por terem orado, tornam-se presença de paz onde antes havia apenas reação. Pessoas que escutam melhor, perdoam com mais verdade, agem com mais coragem, esperam sem abandonar a vida. Pedem sem transformar Deus em instrumento, entregam sem desistir do amor. Talvez a oração não mude Deus. Talvez ela nos mude até que possamos perceber quem Deus sempre foi. E quando isso acontece, uma nova pergunta nasce naturalmente. Se Deus já está presente, por que tantas vezes não conseguimos ouvi-lo? Talvez porque o silêncio não seja vazio. Talvez porque o silêncio seja o lugar onde a presença começa a falar. E essa será a nossa próxima investigação.